Alô, internautas! Eu sou Darcy Bulandi, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre o NUSPEN, que é o Núcleo do Sistema Penitenciário. E o nosso convidado é o coordenador, Dr. Felipe Lima. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia. Eu quero agradecer a sua aceitação em dar essa entrevista e levar aos nossos ouvintes um pouco mais de conhecimento o que é o NUSPEN, como funciona o NUSPEN, levando assim para todos os internautas a cidadania. Dr. Felipe, por que foi criado o NUSPEN? E como funciona o NUSPEN? Bem, o Núcleo do Sistema Penitenciário ele foi criado no ano de 1999, quando então o Defensor Público-Geral, Dr. Marcelo Bustamante, percebeu a necessidade de se estruturar um modelo de assistência jurídica integral e gratuita aos privados de liberdade, já nos moldes do que vinha sendo feito desde 1995 em determinadas unidades prisionais. Então, a partir do ano de 1999, se criou então um núcleo especializado, o primeiro núcleo especializado no Brasil, para atuar diretamente no âmbito da privação de liberdade. Começou-se no antigo complexo da Frei Caneca, expandindo para as unidades isoladas de Niterói, as unidades do hoje chamado complexo de Jericinó em Bangu, e a partir de então se criou esse modelo exitoso de assistência jurídica aos presos, referência no Brasil inteiro, que é o Núcleo do Sistema Penitenciário. Doutor Felipe, eu entrevistei o doutor Leonardo Brighetti, que é do núcleo de preso, responsável pelos presos provisórios, né? E que também pertence ao NUSPEN. Então, quando a gente fala em NUSPEN, nós estamos falando dos presos provisórios, que o doutor Leonardo falou, e hoje o senhor está se reportando aqui aos presos condenados, não é isso? Que já transitou sentença, então ele já foi para o sistema prisional fechado, aberto e semiaberto, é isso? Sim. Na verdade, o NUSPEN, quando criado, ele tinha o foco direcionado aos presos em cumprimento de pena. Sejam eles presos condenados definitivamente, como você disse, a sentença penal condenatória transitada em julgado, sejam aqueles que já têm contra si uma sentença condenatória, contudo pendente de recurso. A partir do ano de 2008, 2009, a Defensoria Pública, por intermédio de convênios celebrados com o Ministério da Justiça, passou a atuar também no âmbito prisional daqueles chamados presos cautelares, presos provisórios. Foi mais uma iniciativa pioneira da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que teve um incremento considerável no núcleo do sistema penitenciário, passando a partir desta data a também atender os chamados presos cautelares. Os presos cautelares, como o Dr. Meriguete teve oportunidade de dizer aqui no programa, são aqueles presos que aguardam, recolhidos no sistema, a sentença, seja ela absolutória ou condenatória. Nesse momento, esse preso ele acaba recebendo um duplo atendimento da Defensoria Pública, porque não apenas os defensores do NUCAP, esse braço, como você mencionou, do NUSPEN, prestam assistência jurídica, como os defensores chamados de defensores naturais, os defensores titulares da vara criminal, onde tramita o processo de conhecimento também. Então, os defensores do NUCAP, eles ficam com essa questão prisional, realizando as defesas administrativas desses presos, zelando pela integridade física e psíquica dos mesmos, verificando se existe algum abuso, algum tratamento degradante, maus tratos. E a presença da defensoria na unidade prisional, sem dúvida, é um elemento que inibe determinadas práticas que no passado nós sabíamos que eram práticas nefastas e que contaminavam todo o sistema penitenciário. Perfeito. Doutor, e como é feita, como é realizada essa assistência jurídica a esses presos pelo NUSPEN? Bem, o NUSPEN, e a partir da administração do Dr. Wilson Bruno, passou por um processo de titularização. E esse processo de titularização foi precedido de uma normativa
que determina quais as atribuições do defensor do NUSPEM. E, em linhas gerais, essa normativa, que é a deliberação número 80 do Conselho Superior, de 11 de novembro de 2011, ele define que o defensor público do NUSPEM, ele tem como atuação principal o atendimento presencial na unidade prisional, né, atendimento pessoal com o interno. Então, o defensor atende pessoalmente? Na unidade prisional. unidade prisional. Pelo menos uma vez por semana, ele tem lá que atender na unidade prisional os internos daquele estabelecimento. Então, esse contato direto com o preso vamos dizer assim, chega a ser um ato revolucionário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro? Sim, porque as defensorias, né, que mais se aproximam da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, quando criaram os seus núcleos especializados, salvo engano, eles não realizam o atendimento presencial, eles fazem uma assistência jurídica processual. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, além dessa assistência processual, né, a questão do requerimento, dos incidentes, faz também um atendimento presencial, que, como eu disse, é um mecanismo que inibe práticas de tratamentos, né, degradantes, maus tratos, tortura. Então, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, de forma pioneira, iniciou esse atendimento no local de privação de liberdade, o que, né, de certa forma, acabou sendo replicado, né, para outros modelos, mas que o nosso, sem dúvida, é o modelo pioneiro nesse atendimento presencial. Maravilha. Então, o senhor reputa essa presença do defensor público nas unidades prisionais como fator preponderante para não haver mais notícias sobre rebelião em presídio? O senhor acha que a Defensoria Pública, dentro dos presídios, atendendo ao preso, isso é importante para evitar rebeliões, tudo isso que a gente via no passado? Bem, eu não posso considerar como um fator único, mas sem dúvida é um fator muito relevante, muito importante para que tenhamos essa pacificação nas unidades prisionais. Nós percebemos em outros estados, quando temos um motim, quando temos uma rebelião, sempre é apresentada como principal reivindicação a falta de assistência jurídica. Então, a presença do defensor na unidade, ela traz para o preso, que naturalmente, pela privação de liberdade, é uma pessoa carente de informação, ela traz uma espécie de tranquilidade para o preso, que por mais que o judiciário seja amoroso, procrastine a concessão dos direitos, o fato do defensor estar na unidade, olhar no olho do preso e poder dizer para ele que o processo dele está nessa ou naquela fase, que os próximos passos serão aqueles, isso já gera para o preso uma sensação de amparo, que ele está sendo acompanhado, que ele está sendo assistido, e por o aspecto do tratamento, degradante, de maus tratos, também porque os próprios funcionários da administração penitenciária, que com o passar dos anos evoluiu, melhorou bastante, também é um fator importante, porque ele sabe que aquele defensor ele vai estar na semana seguinte, e qualquer tipo de lesão, tortura que venha a ser praticada contra o interno, o defensor vai estar lá, quando não está mais de uma vez. Temos unidades em que a defensoria está 3 vezes na semana na unidade. Então, por mais que aquele interno não seja atendido por aquele defensor, no dia seguinte tem um outro defensor. Então, o relato pode ser passado para a defensoria e nós deflagramos inspeções, fiscalizações para tentar identificar eventuais agressores. E antes, como é que era o NUSPEM antes? Como é que era esse atendimento do NUSPEM? O NUSPEM já nasceu com esse atendimento presencial. Antes da criação do NUSPEM, a assistência jurídica que era prestada aos internos do sistema penitenciário era através do corpo de assistência jurídica do antigo DESIP, a atual Secretaria de Administração Penitenciária. Eram advogados que eram contratados pela Secretaria para prestar essa assistência jurídica. Com a Defensoria Pública, e isso nada menos a efetivação do que tem na Constituição, a assistência jurídica integral e gratuita ela deve ser prestada pela Defensoria Pública. E no Estado do Rio de Janeiro não poderia ser diferente, até pela história da Defensoria Pública. Nós somos a Defensoria Pública mais antiga, nós possuímos 60 anos de existência e somos, sem dúvida, a mais estruturada e a que possui um know-how considerável. Então, não havia como ser diferente, tinha que ser assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública. Doutor, nós temos conhecimento que em outros estados da nossa federação existe convênio com a OAB para prestar essa assistência jurídica aos presos.
O senhor concorda? De modo algum. Como eu disse, a Constituição da República, desde o dia 5 de outubro de 88, determinou no artigo 134 que a assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados é prestada pela Defensoria Pública. Os convênios que a senhora se referiu, inclusive já tiveram declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, porque é inadmissível que um Estado que possui uma defensoria pública ou então estava em vias de implementar uma defensoria pública, ele abra mão disso para contratar advogados, realizar convênios com a OAB, exatamente para realizar o serviço do defensor público. Isso é inadmissível, sem entrar nas questões de duvidosa legalidade que esses convênios possuem. Então, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu sou completamente contra esse tipo de convênio. E no nosso Rio, no estado do Rio de Janeiro, a partir da entrada da Defensoria Pública, quando então nós tivemos a retirada dessa assistência jurídica prestada por advogados conveniados, se tentou restabelecer através de procedimentos administrativos, e a Procuradoria do Estado foi taxativa em dizer que se caracteriza ato de improbidade, é ilegal e inconstitucional, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que possui a maior defensoria pública do país, se contratar advogados para realizar o serviço que tem que ser realizado pelos defensores públicos. Sem demérito aos advogados, mas a função constitucional da Defensoria Pública é essa, nós não podemos desrespeitar a Constituição. Chega a ser interessante, porque se já foi declarado inconstitucional pelo STF, lógico, por que ainda existe movimento no sentido de se implantar este convênio? Olha, é uma coisa assim estranha, porque não podemos ter uma legislação incluindo o advogado para prestar esse serviço, se já foi considerado inconstitucional, né? É bastante incoerente. É incoerente isso, que seja elaborada uma lei, né, prevendo isso. Tem a comissão de constitucionalidade, perdão, e se já há uma declaração de inconstitucionalidade, devia ser uma coisa assim, meio que absurdo, né? Que pelo menos a gente não tem como entender. Obviamente existem interesses por trás dessas iniciativas. Nós conhecemos movimentos com a chamada advocacia pro bono, movimentos que procuram cada vez mais criar esse tipo de convênio. Eu, como disse, sou contra. Eu acho que um Estado da Federação ele tem que primar pela aplicação da Constituição da República. E não devemos perder energia, esforços, dinheiro público na celebração de determinados convênios, quando nós precisamos estruturar e equipar essas defensorias que precisam de mais defensores, de mais servidores. Então, os estados deveriam se preocupar em fortalecer essas defensorias, ao invés de procurar paliativos, como celebração de convênios com a OAB. Perfeito. Doutor, agora uma outra pergunta, até para que o internauta ele possa realmente se esclarecer. Por que existem defensores junto às varas de execuções penais e existe defensores junto ao presídio? Então a família, né, fica assim, a quem eu vou procurar? Eu vou na vara de execuções penais procurar o defensor lá para pedir informações sobre o processo, ou vou no NUSPEN buscar esse tipo de informação? Então, o que vem a ser defensores na VEP e defensores no NUSPEN? Bem, a execução penal, atualmente, o atual estágio que a execução penal se encontra, com as diversas leis que foram surgindo ao longo dos anos, a execução penal não se resume apenas ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Nós possuímos medidas que descarcerizam, o condenado, mas que não afastam a figura da execução da pena. Nós temos a suspensão condicional da pena, nós temos as penas pecuniárias, nós temos as medidas de segurança de tratamento ambulatorial, nós temos diversas situações que são da execução da pena, mas que não implicam na privação de liberdade. Então, como que essa divisão interna no trabalho da Defensoria Pública do Rio de Janeiro? Os defensores da vara de execuções penais, são 5 defensores, eles ficam responsáveis pela assistência jurídica do preso condenado a uma pena alternativa, uma pena restritiva uma de prestação direito, de serviço. uma prestação de serviço, uma pena pecuniária em que consiste o pagamento de um determinado valor, da multa, tratamento ambulatorial, todas aquelas situações que não impliquem no encarceramento celular do indivíduo, são situações apreciadas pela Defensoria Pública da Vara de Execuções Penais.
O núcleo do sistema penitenciário, ele trata daqueles internos que estão recolhidos, que não têm condições de irem por si só até o defensor público. Por isso nós realizamos o atendimento no local de privação de liberdade. Então, aqueles presos em regime fechado, nas penitenciárias, em institutos penais, no caso do regime semiaberto, são todos eles atendidos pelos defensores do núcleo do sistema penitenciário. Perfeito. Então, o senhor poderia falar em linhas gerais, para que o ouvinte possa entender quais são as atribuições do NUSPEN? Bem, o NUSPEN, como eu disse, ele tem a atribuição de zelar pela fiel aplicação da lei de execução penal. Ele oficia nos feitos executivos, no processo executivo. E ali toda a gama de possibilidades, direitos da execução, como a progressão de regime, como o livramento condicional, como a remissão da pena pelo trabalho, pelo estudo. Né? Atualmente nós estamos aí no movimento para implementarmos no âmbito do Rio de Janeiro a remissão pela leitura. Então são todos direitos requeridos pelo defensor da execução. Além disso, nós temos também a confecção de defesas disciplinares no procedimento administrativo disciplinar que o preso é submetido na hipótese de prática de falta disciplinar, todas as questões envolvendo saúde do preso. Muitas vezes o preso ele precisa de um encaminhamento médico, ele sofre algum tipo de enfermidade que necessita de um tratamento externo. O defensor do NUSPEN ele também requer essas medidas, né? E outras situações de ordem coletiva também. A coordenação do núcleo do sistema penitenciário realiza periodicamente fiscalização nos locais de privação de liberdade e não raras vezes deflagramos procedimentos de natureza coletiva, sejam procedimentos de providência no âmbito da vara de execuções penais, sejam ações civis públicas promovidas no juízo fazendário, tudo com o escopo de zelar pela aplicação da lei de execução penal e da Constituição de todos os direitos que aquela pessoa privada de liberdade possui no nosso país. Pois bem, quantos defensores públicos hoje estão lotados no NUSPEN para atender essa gama toda de tarefas e presídios? Bem, hoje nós possuímos em exercício no núcleo do sistema penitenciário 38 defensores. Somados aos 5 defensores existentes na VEP, nós possuímos no Rio de Janeiro 43 defensores públicos com dedicação exclusiva à execução da pena. Perfeito. Eu já vi que o NUSPEN, ele é referência no Brasil. E ele já participou também de força-tarefa, para ajudar outros estados. Já participou? Sim, sem dúvida. O núcleo do sistema penitenciário, até pelo pioneirismo que nós tivemos nas defensorias públicas, foi modelo replicado para outras defensorias públicas. Nós tivemos a Lei 12.313, que alterou a Lei de Execução Penal, e isso teve, sem dúvida, uma participação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Se previu expressamente na lei a necessidade de criação de núcleos especializados na execução da pena. Tivemos defensores do NUSPEN engajados nesse movimento. E a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela é sempre protagonista dessas forças de execução penal das defensorias públicas que são formadas em determinadas situações extraordinárias. Recentemente nós estivemos presentes no complexo de Pedrinhas, no Maranhão, onde aquela situação calamitosa assolava ali o complexo prisional. Tivemos a remessa de 6 defensores, já tivemos a Força Nacional em Santa Catarina, tivemos no Paraná. Então, sempre que se forma a Força Nacional em execução penal da Defensoria Pública, o NUSPEN participa e envia defensores para que possa ali, com a nossa experiência, contribuir com essa fantástica iniciativa que é a Força Nacional em Execução Penal da Defensoria Pública. Que beleza, doutor. Isso causa um orgulho muito grande, né, para nós, defensores públicos. Sem dúvida. E acredito também para o cidadão brasileiro, né? Com certeza. E ele é o maior beneficiado disso tudo, É né? o destinatário final do nosso serviço. Exato. O senhor tem mais alguma coisa para passar para o nosso ouvinte? Ou o senhor acha que já dissecou o tema? Não, eu gostaria de dizer para os ouvintes que o núcleo do sistema penitenciário ele está aberto a todos que necessitarem dos nossos serviços.
Nós nos encontramos aqui na Avenida Rio Branco, 147, 12º andar. O agendamento é feito pelo CRC, a Central de Relacionamento, pelo telefone 129. Os defensores possuem esse agendamento feito pelo CRC. Para atendimento da família, Para né? atendimento dos familiares. E a ouvidoria, que sem dúvida é uma parceira do NUSPEM, sempre nos passando as reclamações, as sugestões, os elogios com relação à atuação no sistema prisional. Então eu acredito que a participação dos familiares também contribui, porque nos dá, de certa forma, um norte, né? Quando temos alguma situação irregular ou quando temos alguma situação de duvidosa legalidade, sempre os familiares procuram a ouvidoria, procuram o CRC, e esse contato é muito importante para que possamos aí caminhar juntos. Que bom, doutor. Eu agradeço muito a sua disposição de vir aqui, dar essa entrevista, levar cidadania para o nosso povo. Eu quero agradecer muito a sua presença, sei que foi muito proveitosa essa sua entrevista. Pessoal, temos que ficar por aqui, mas fique atento. Nós temos o nosso e-mail, que é ouvidoria.dpge@gmail.com. Qualquer dúvida, faça contato conosco e nós passaremos para o Dr. Felipe, e o Dr. Felipe com certeza vai responder com bastante alegria, né? Porque ele é um entusiasta, né? Pela entrevista, você, internauta, percebeu isso, né? Fique conectado conosco e até lá.